No mês de julho, nós passamos o mês conversando sobre a sã doutrina, perseverar na sã doutrina. No mês de agosto, nós passamos o mês falando todas as terças-feiras sobre as Sagradas Escrituras. Neste mês de setembro, nós vamos falar sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? É possível conhecê-lo? De que maneira Deus se revela? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Você que está em casa, adorando a Deus com a gente, abre sua Bíblia se você puder, e vamos receber a palavra do Senhor. Aleluia. Quantos encontraram podem dizer amém? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Para constar. Malaquias profetizou no período posterior ao cativeiro de Babilônia. O povo havia retornado para a terra de Judá, e esse é o tempo que Malaquias exerce o seu ministério, e Deus o usa, e daqui a pouco eu explico por que o Senhor diz isto. O Senhor diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora diga comigo assim: Deus não muda. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar um pouquinho, querido. Bom, vamos começar pensando que a existência de Deus é uma premissa fundamental das Sagradas Escrituras e da fé cristã. Vale também ressaltar que em nenhum momento a Bíblia Sagrada tem o cuidado, a preocupação de afirmar ou comprovar a existência de Deus. Não existe na Bíblia nenhum versículo de nenhum autor sagrado preocupado em provar que Deus existe. Por quê? Porque se parte do princípio que todo aquele que reconhece Deus como Senhor e Salvador da sua vida, Criador da sua existência, inevitavelmente crer que Ele existe, que Ele é. Desde a eternidade, Deus é. Nossa base principal para crer na existência de Deus, naturalmente, é a Bíblia Sagrada. Mas ela não é a única. Deus se revela através da criação. Salmo de número 19, algumas referências não estão aí, então se você puder, pega caneta, papel, risca esse trem. A folha do outro lado está em branco, então explora ela. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz nem fala, mas em toda a terra se ouve as suas palavras. Salmos 19, versículo 1 até o versículo 3. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 1, versículos 18, 19 e 20, ele diz que tudo o que de Deus se pode conhecer está manifesto na criação.
tanto o seu atributo, seus atributos, quanto o seu eterno poder e a sua divindade são manifestos nas obras criadas, para que o homem não tenha como se desculpar. Portanto, Deus se manifesta na criação. Por outro lado, é bom lembrar que, e nós vamos ficar todas as terças de setembro falando sobre a pessoa de Deus, a Bíblia Sagrada, além de não se esforçar para provar que Deus existe, parte do princípio de que ela não foi escrita para aquele que nega a existência de Deus, ou que questiona a probabilidade da sua existência, porque o tal automaticamente rejeita a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não tem valor para aquele que rejeita as suas verdades e os seus fundamentos. Eu disponibilizei para os irmãos aí no texto que você tem à mão, embora eu não tenha deixado comentários mais densos, que existem algumas crenças e filosofias acerca da pessoa de Deus, crenças errôneas acerca da pessoa de Deus. E eu comecei aí pelo agnosticismo, palavra que na sua raiz, na sua origem, vem do grego agnostos e dá a ideia de fé suspensa ou negação. O agnosticismo parte do princípio de que é impossível provar a existência de Deus, assim como é impossível negá-la. Por isso o conceito de fé suspensa parte da ideia de que existem argumentos favoráveis à existência de Deus, mas também existem argumentos favoráveis à não existência de Deus. Então, partindo desse princípio, ele diz que não há como afirmar categoricamente que Deus existe ou que Deus não existe. E esse conceito é muito forte no ambiente acadêmico, por exemplo, e inclusive esse conceito perturbou os fundamentos da fé cristã no primeiro século da igreja. Alguns escritores sagrados, como o apóstolo João, escreve as suas epístolas justamente para defender a fé da igreja no primeiro século, que estava sendo bombardeada por pregadores que negavam a seguridade da afirmação da existência divina. Hoje, no nosso tempo, o agnosticismo continua conquistando pessoas, mentes que defendem a ideia de que não é possível provar a existência de Deus, porque não é possível tocá-lo. Ok? Tira a capa de um fio ligado lá em eletricidade e você verá que não tem como provar que ele tem energia elétrica. Entretanto, toca no fio desencapado que você tomará um choque. Então, o fato de eu não poder tocar não é argumento para negar a dúvida da existência. Eu posso tocar na terra, mas não posso abraçá-la. Eu sinto o cheiro do perfume, mas não toco o seu odor. Portanto, argumentar que isso é possível provar a existência de Deus se eu pudesse tocá-lo, é ignorar alguns outros fatores da natureza que você sabe que existe, mas não toca. Um dia, há muitos anos atrás, eu estava evangelizando na Praça da República, à noite, em São Paulo, e um jovem que se dizia altamente intelectual me disse: eu creio na água. E tinha uma fonte escorrendo, e ele encheu a mão de água e disse: eu creio na água porque eu posso segurá-la na mão. Mas enquanto ele falava, a água escorria entre os dedos. E eu perguntei para ele: você crê na água por quê?
Ele diz: porque eu posso segurar com a mão. Eu disse: você não pode, ela acabou de escapar das suas mãos. Assim é Deus, Ele existe, mas você não pode retê-lo, não pode detê-lo, não pode controlá-lo, não pode administrá-lo. Ele é Deus, Ele é Senhor, acima de tudo, acima de todos. Uma outra crença que eu disponibilizei aí no seu texto, e você pode anotar pelo menos o significado delas e a base fundamental da sua argumentação, é o politeísmo, que vem da palavra grega poli, que dá a ideia de muitos, e theos, Deus, muitos deuses. No politeísmo se acredita que existem diversas divindades, masculinas, femininas. Você tanto pode adorar a todas elas, quanto pode escolher apenas uma delas e dedicar o seu tempo e a sua devoção. O politeísmo nega a existência de um único e verdadeiro Deus. Rejeita o fato de que Deus controla todas as coisas. No politeísmo existe um Deus para cada gosto, um Deus para cada atividade, um Deus para cada área, um Deus para cada necessidade. Nós cremos no Deus que cumpre, que supre, que abrange todas as áreas, todas as necessidades, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Terceira crença filosófica sobre Deus é o ateísmo, muito famoso por sinal, e os primeiros indivíduos a se declararem ateus foi no século de número 18. O ateu nega a existência de divindades. Num sentido amplo, ele não crer na existência de divindades. No sentido restrito, ele nega a existência de um Deus que controla todas as coisas. É de um ateu uma frase que diz: não creio na existência de Deus, mas se Ele existe, eu quero me vingar do Criador. Os ateus estão naquele grupo de pessoas que não concordam com a possibilidade da existência de um Criador, apela para a razão e entendem que tudo é consequência de um ato espontâneo da natureza. Não há uma mente pensante sobre o universo. Eu encontrei uma frase hoje do Dr. Clarke que ele diz assim: antes de afirmar que Deus não existe, você precisa examinar todos os pontos do universo, porque Ele pode estar em um lugar que você não foi. Deve investigar todas as forças mecânicas, elétricas, biológicas, mentais e espirituais. Antes de afirmar que não há Deus, você precisa ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los completamente. Deve estar em todos os pontos do espaço ao mesmo tempo, para que possivelmente Deus não esteja em outra parte e assim não escape a sua atenção. Para provar que não há Deus, essa pessoa precisa ser onipotente, onipresente, onisciente e eterna. De fato, para provar que não há Deus, esta pessoa precisa ser Deus, antes de afirmar dogmaticamente que Deus não existe. Ninguém tem o controle de todas as forças, de todo o espaço, no tempo. Ninguém pode argumentar cabal e enfaticamente que Deus não existe, de forma que só Deus poderia provar que não há Deus. E Ele declara: eu sou o Senhor e não há Deus além de mim. Ele é único, Ele é Senhor. Enfrentamos diariamente o milagre da vida.
o desabrochar das flores, o controle das ondas do oceano, o controle das estações. A lua comanda a manifestação das ondas, o andar e a organização da natureza. Todos os dias o sol brilha e ele se coloca no seu lugar de esconderijo todo final de dia. O sol e a lua não se confundem, o mar não passa do seu limite, os rios transbordam, mas não passam dos seus limites. Peixes, animais marinhos, animais selvagens nascem, morrem. A natureza é de uma maestria extraordinária, incrível, poética. A própria criação revela a existência de Deus. Cientista já disse que se a Terra fosse mais perto do Sol, alguns poucos metros, não teria condição de haver vida na Terra por causa da alta temperatura. Se ela fosse mais longe do Sol, alguns poucos metros, não haveria condição de vida na Terra, porque seria uma geleira. Até a posição do planeta no universo foi devida e milimetricamente calculada por um arquiteto pensante, organizado e extraordinário. Dá para dizer glória a Deus? Uma outra filosofia sobre Deus é o deísmo. O deísmo crê na existência de um ser superior, mas nega a possibilidade de este ser se relacionar com as suas criaturas. Dentro da perspectiva do deísmo, se existe Deus, Ele criou as coisas e deixou-as para acontecerem de maneira natural, espontânea, e Ele não se importa com o que acontece com a criatura. Dentro dessa perspectiva, ainda que exista Deus, Ele não se relaciona com o homem, nem se importa com aquilo que acontece com o tal. E uma outra filosofia que eu citei aí é o panteísmo. Você já pode ter encontrado alguém que se declara panteísta, é aquele que diz que Deus é tudo, e tudo é Deus. O rio é Deus, o sol é Deus, a árvore é Deus, os animais também é Deus. O panteísmo parte da filosofia de que Deus não é uma pessoa, Ele é um ser que se manifesta de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os seres, e cada ser é Deus. Entretanto, o tecladista não é o teclado, o músico não é a música, o poeta não é a poesia, nem a criação é o Criador. O Criador está acima de tudo. E no texto que nós lemos de Malaquias, ele declara muito claramente: eu não mudo. Preste atenção nisso. Deus não envelhece, Deus não cansa, Deus não se estressa, Deus não sofre chantagem. Um dia eu estava consternado com problemas a resolver, e eu disse: ô Senhor, dá uma olhadinha aqui embaixo, porque ontem eu era menino brigando pela gude, e hoje eu estou cheio de cabelos brancos. Eu sei que aí em cima o tempo não passa, mas aqui passa, tá? Sabe aquele dia que você está no limite, e você está querendo que Deus dê atenção aos seus gritos? O fato é que Deus não muda, Ele não altera. Em Apocalipse capítulo de número 4, o irmão vai ver que o seu trono está sobre um mar, um infinito mar de vidro. Por que de vidro? Porque não importa o que aconteça aqui embaixo, o trono de Deus não é abalável. O trono de Deus não sofre ameaça. Ele é soberano nos céus, na terra
e em todos os mundos e universos. Deixa eu te trazer para Malaquias. Malaquias exerceu o seu ministério, eu disse há pouco, no período posterior ao cativeiro de Babilônia. Os judeus haviam retornado de Babilônia para a terra de Canaã, e Malaquias exerce o seu ministério lá por volta do ano 430, 440 antes de Cristo. A essa altura, o povo tem muito clara na memória as tragédias do cativeiro. Eles estão retornando do cativeiro e da escravidão. Quando Malaquias exerce o seu ministério, o templo construído por Neemias, sob a coordenação espiritual de Esdras, já está construído. O templo de Esdras e Neemias já está edificado. A adoração a Deus já está acontecendo. Jerusalém já está com as suas muralhas reconstruídas. O Senhor cumpriu a sua palavra de levar o povo ao cativeiro e trazê-los de volta. Entretanto, nos dias de Malaquias, o cenário espiritual é grave. Há uma apostasia geral. Tanto os sacerdotes quanto o povo estão desviados do propósito divino. Basta o irmão ler no capítulo de número 1, no capítulo 2, quando Deus reclama que eles estavam oferecendo sacrifícios de qualquer jeito. Não havia adoração sincera e serena. O povo havia se tornado antropocêntrico, só pensavam em si mesmos e não ouviam mais a voz de Deus. Sabe o que é interessante? Eu concluí ontem uma análise, um estudo do livro do profeta Jeremias, capítulo por capítulo. Por diversas vezes Deus levanta profetas para dizer a Judá que se Judá não se arrependesse, eles seriam punidos. Profeta Joel, profeta Abacuque, profeta Sofonias, o profeta Miqueias, o profeta Isaías e também Jeremias. As mensagens destes profetas se cumpriram cabalmente. Mas ainda assim, eles foram perseguidos, presos, mortos. Jeremias, por exemplo, segundo a tradição, foi apedrejado por causa da sua profecia. O povo vai para o cativeiro por causa da punição divina, volta do cativeiro por causa da misericórdia de Deus, e continua desviado. O que eu quero dizer com isso é que, se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida, nós nos acostumamos tanto com a palavra de Deus, que ela nos corrige, nós vivemos os processos e nunca mudamos, porque o nosso coração se tornou endurecido para a palavra de Deus. No livro do profeta Malaquias, por 15 vezes Deus diz assim: vós dizeis, porém assim diz o Senhor. O que nós observamos no livro de Malaquias é que o povo não apenas desobedecia a voz de Deus, como contestava. Por isso Deus diz: vocês dizem, porém eu digo. Se o irmão lê o versículo de número 1 do capítulo 1, olha como começa o texto: peso
da palavra do Senhor a Israel, por meio de Malaquias. Na maioria dos livros proféticos começa assim: a palavra do Senhor que veio a. Mas em Malaquias começa: peso da palavra do Senhor por meio de Malaquias. Com esta palavra Deus está dizendo assim: se vocês continuarem pelo caminho que estão, sofrerão as consequências e serão responsáveis pelas próprias decisões. É como se o Senhor dissesse: não atribuam a mim depois o resultado da vossa desobediência. No versículo de número 2 ele diz, capítulo 1, versículo 2: eu vos amei, eu vos tenho amado. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: Deus ama você. E olha bem nos meus olhos verdes, Deus lhe ama. E presta atenção, Ele não ama só a você, e não ama só a mim. Deus ama a cada um. Deus ama os que não estão aqui. Deus ama os que lhe odeiam. Deus ama aqueles que lhe aborrecem. Deus ama, e é isso que ele está dizendo: eu vos tenho amado, eu vos amo. Porque Deus está dizendo isso para falar: no dia do juízo não há como argumentar. Vocês não vão argumentar que eu não vos amei. Que juízo, pastor? Onde é que está o juízo? É só você ir para Malaquias capítulo 3, versículo 14. Começa comigo aí. Eu vou falar sobre o Deus que não muda, o Deus que não tem explicação. Mas olha o que ele diz: vocês estão dizendo que é inútil me servir. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus mandamentos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que adianta ser fiel? É isso que eles estão dizendo. O que adianta ir para a igreja cantar? O que adianta exercer cargo, arrastar o peso da responsabilidade? Aí o Senhor diz assim: vocês dizem que são bem-aventurados os soberbos, e os que cometem impiedade prosperam. Está aqui no capítulo 3, versículo 15. Os que provocam a Deus escapam. Aqui é Deus falando de como eles estavam afrontando ao Senhor, dizendo que era melhor ser do mundo do que ser da igreja, que era melhor adorar aos deuses do que adorar a Deus, que era melhor se prostituir do que adorar. Deus está dizendo: vocês estão me afrontando com esses argumentos. Tem alguém aí? Aí no versículo de número 16 ele diz: aqueles que temem ao Senhor falaram uns aos outros e disseram: não é bem assim, vamos lembrar do nome do Senhor. Aí o Senhor diz assim: estes que temem o meu nome serão meus. Estes que temem o meu nome serão meus, minha possessão particular. Diga comigo: eu sou propriedade exclusiva, particular de Deus. Diz para o seu vizinho: eu tenho dono. E aí o Senhor diz assim: naquele dia eu pouparei aos meus, como um pai poupa seu filho que o serve. Hoje, isso aqui é uma palavra de consolo para seu coração, porque você diz assim: Senhor, eu sou fiel, eu oro, eu me esforço, eu digo não para os desejos muitos que tenho. Me surgem oportunidades que eu rejeito porque sei que elas não vão te agradar, e eu fico nessa pindaíba, nesse perrengue. E eu conheço gente que nem crê na tua existência, que blasfema do Senhor,
que enche a cara, que se prostitui e está prosperando. Me fala a verdade, se alguns de nós não já argumentou isso com Deus. Eu lembro que um dia eu estava na saída de Paulo Afonso, só quem conhece a região sabe o quanto é quente, esperando um carro lá no entroncamento de uma cidade chamada Glória, me parece que é esse o nome da cidade. Cheguei 10 horas da manhã e 4 horas da tarde não havia passado um carro. E teve uma hora que passou um Fiat 147. Quem lembra desse carrão? Teve um? Eu falei, Jesus, me dá um carro desse. Não precisa me dar um Paraty, um Opala, um Commodore. Me dá um 147. E naquele dia eu disse a Deus, o cara blasfema do Senhor e joga poeira no meu nariz, e eu aqui tomando sol quente, assando na beira da estrada. O Senhor diz assim: para vós os que temem o meu nome, vocês serão como meus filhos, meu tesouro particular. E olha o que ele diz: e naquele dia vereis a diferença. Fala aí com seu vizinho, a diferença não é hoje, é naquele dia. Naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Não é hoje, é naquele dia. Tem gente que se compara hoje, mas é naquele dia. Por quê? Porque o Senhor não muda. E quando a Bíblia fala da imutabilidade de Deus, quando o próprio Deus fala da sua imutabilidade, Ele está dizendo que Ele não está limitado ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. Foi isso que Balaão disse a Balaque. Em Números capítulo 23, versículo 19, quando Balaque está pagando para que ele amaldiçoe a Israel. 7 vezes Balaão abriu a boca para amaldiçoar a Israel e abençoou. Chegou o momento que Balaque disse assim: ô infeliz, eu te paguei para amaldiçoar, não foi para abençoar. Aí em Números 23, 19, Balaão diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o fará, e havendo ele prometido, não o cumprirá. Porque Deus não muda. Ei, ô crente, aquilo que Deus falou com você 20 anos atrás não aconteceu ainda? Olha para mim, está valendo. Não caiu. Não caiu. Porque Deus não esquece as suas promessas. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 29, a palavra de Deus diz: aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, não retrocede. O Salmo 102, versículo de número 25 a 27, diz que os céus envelhecerão, a terra cambaleará, mas os teus anos não têm fim. O Senhor não muda. Hebreus capítulo 1, versículo 17 diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Pedro, escrevendo a sua epístola no capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem gente que pensa que Deus é um velhão grandão,
com a barbona branca, andando com uma bengala. Há quem pense em Deus como um idoso na fila do banco para receber a sua aposentadoria. Ei, o conceito bíblico do ancião de dias não fala da velhice de Deus, fala da eternidade de Deus. O Deus que é eterno, sempiterno e imutável, Ele não muda. Agora, eu quero rapidamente compartilhar contigo pelo menos 3 aspectos da imutabilidade de Deus que você tem aí. E primeiro, Deus é imutável em sua natureza. E eu coloquei aí 3 aspectos da natureza de Deus. Sua natureza pessoal. O que isso significa na teologia cristã? Deus é um ser pessoal. Traduzindo, Ele é uma pessoa. Deus é um ser pessoal e se apresenta com nomes próprios. Ele disse a Abraão: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ao longo das Escrituras, Ele se apresenta como Jeová Tsidekeno, justiça nossa. Jeová Mikadiskim, o que santifica. Jeová Jireh, o que provê. Jeová Shammah, o que cura. Jeová Nissi, a bandeira nossa. Jeová Shalom, a nossa paz. Deus é um ser pessoal, o que indica que Ele pode estar presente onde você está. Não, Deus não é uma energia, pode aplaudir. Deus não é uma energia, Deus não é uma luz, Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. Você não se curva diante de um fantasma, você não se curva diante do nada. Nós nos curvamos diante de Deus. Deuteronômio capítulo de número 31, versículo de número 6, nós encontramos o texto sagrado declarando: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ei, a ideia aqui, Ele vai pessoalmente. Êxodo 33, Moisés diz assim: Senhor, aliás, o Senhor diz a Moisés: Moisés, eu não irei contigo. Essa fala é pessoal, a minha pessoa não vai contigo, eu vou mandar o meu anjo forte, o anjo da minha presença. Moisés diz assim: se o Senhor não estiver conosco, o conceito aqui é: se o Senhor não estiver pessoalmente conosco, eu não sairei daqui. Então o Senhor diz a Moisés: tá, a minha presença irá contigo e te fará descansar. A maioria de nós, por alguma razão, ora a um Deus impessoal. É assim: eu creio que Deus existe, mas oro como se Ele não existisse. Um Deus impessoal, um Deus que é como a nuvem, um Deus fantasma. Entretanto, Deus não muda em sua natureza, Ele é um ser pessoal. E o detalhe, e nós vamos ver isso ao longo do mês: Deus é uma pessoa com sentimentos. Ele ama, Ele se entristece. Se você analisar o Antigo Testamento, vai ver claramente quando Deus mostra quando Ele amou, namorou Israel como um jovem, quando Ele se noivou com Israel, quando Ele casou, quando Israel lhe traiu e foi embora em busca dos seus deuses.
No livro do profeta Oséias, Deus se apresenta como marido que vai a uma casa de prostituição buscar a sua esposa e a traz de volta para casa, e ela vai de novo, e ele vai buscá-lo outra vez. Essa é a relação de uma pessoa com o seu povo. O Deus que não se afasta de mim e de você. Em nenhum momento o texto sagrado nos apresenta a Deus como uma experiência, como uma tentativa. Ele é uma pessoa real, e Ele não muda nisto. Então, a partir de agora, quando você for orar, e na sua relação com Deus, chame o Senhor para conversar com você, não como sendo uma energia, mas como sendo a pessoa que te ama, que cuida de você e que se relaciona contigo. O segundo aspecto da natureza de Deus que disponibilizei aí para os irmãos é a sua natureza triuna. Deus é um ser triuno e não pode deixar de ser. A expressão repetida por 2.700 vezes no Antigo Testamento, Elohim, é uma expressão no plural que dá a ideia de mais de uma pessoa. No princípio criou Elohim, criou Deus, mais de uma pessoa. Quando ele vai criar o homem em Gênesis 1:26, ele diz: façamos, plural. Quando a torre de Babel está sendo edificada em Gênesis 9, ele diz: desçamos, plural. O Deus que se manifesta na figura do Pai agindo sobre Israel, o Filho que age no mundo pela sua morte, e o Espírito Santo que age na igreja enquanto ela marcha. Não estamos falando de três deuses, estamos falando de uma divindade que se manifesta em três pessoas. Não estamos falando que Deus o Pai depois se manifestou como Filho e depois como Espírito Santo. Não, nós estamos falando de três pessoas distintas e unidas em sua divindade. Vou dar exemplo. O Filho está saindo das águas batismais, Mateus capítulo 3, versículo 17. Quem está saindo das águas batismais? O Filho. O Espírito Santo pousa sobre ele, sob a forma corpórea de uma pomba, e do céu se ouve a voz de quem? Do Pai, que diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quando Jesus ensina a fórmula batismal, em Mateus 28:20, ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Esta interjeição, o "e" aqui, separa, distingue uma pessoa da outra. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo ensina a igreja a bênção apostólica, ele diz: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos vós. Deus não muda em sua natureza triuna, e Deus não muda em sua natureza moral. Isso implica em muita coisa, porque o que significa dizer que Deus não muda em sua natureza moral, significa dizer que o que era pecado para Deus no passado, continua sendo pecado para Deus no presente, e continuará no futuro.
Ah, pastor, mas na minha época era pecado ter televisão e agora não é mais. Na minha também. Mas isso não era Deus. Isso era regimento interno da denominação onde você congregava. Aquilo que Deus chama de pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo. Continua sendo pecado na era moderna. Deus não muda. O que Deus chama de pecado para um homem é pecado para uma mulher. O que é pecado para um adulto é pecado para uma criança. É por isso que quando o Senhor vinha punir a nação, Ele não poupava ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele resolveu poupar a Nínive por causa das crianças, Ele não poupou apenas as crianças, Ele poupou os adultos também. Porque Deus não muda em sua natureza moral. O problema é que tem gente pensando que porque Deus não puxou a corda, Deus não está prestando atenção. Quem já pescou com vara aqui? Levanta a mão. Já? Gostoso, né? Mas você já percebeu? Quando o peixe dá aquela primeira beliscada no anzol, você não puxa. Se puxar, perdeu o peixe. Você dá linha e o peixe parte, a linha fica tensionada e ele vai embora como se estivesse livre. Em dado momento você começa. Os homens estão indo a uma distância que a linha de Deus está oferecendo, mas não demora um momento que Ele vai começar a puxar a linha. Ele vai puxar. Até quando Deus vai permitir, pastor, que líderes, governantes, governadores, presidentes, juízes, julgados, até quando Deus vai permitir o joio no meio do trigo? Enquanto Ele estiver dando linha. Isso não muda o conceito de moralidade, de certo e errado de Deus. Vai chegar um momento que Ele começa a puxar. Vai chegar um momento que Ele diz para os segadores: arranca o joio, joga no fogo, e o trigo recolhe no celeiro. Deus não muda. Deus não muda. Eu recebi uma foto minha que eu devia ter uns 19 anos. Alguém me trouxe, encontrou, pregando onde, sabe Deus. E engraçado não foi a foto, engraçado foi eu tentando reconhecer alguém e eu tentando puxar. Eu estou falando de uma foto física, está aqui no bolso. E eu fiquei assim, ó. Aí o pastor Emerson disse: é por isso que eu tenho medo de ficar velho. Bonitinho, 19 anos. Oh Jesus, não sabia o que era padecer. Magrinho, cabia 3 iguais dentro do mesmo paletó. O tempo passou e eu mudei. Eu não tenho mais a pele esticadinha como há 30 anos atrás. Eu não sou magérrimo como 30 anos atrás. A minha estrutura mental mudou. A minha maneira de pensar mudou. Mas Deus permanece exatamente o mesmo Deus. Você pode louvá-lo, pode aplaudi-lo, pode dar glória. Aleluia. Segundo lugar, Deus não muda em seu ser, e eu já termino. Quando nós dizemos que Deus não muda em seu ser, nós estamos dizendo que Ele é autoexistente e permanente. A sua estrutura e a sua essência não muda. Ele tem vida própria. Ninguém lhe deu origem.
o que significa que ninguém pode lhe dar fim. Karl Marx escreveu um dos célebres concertos do seu pensamento e intitulou A Morte de Deus. E um dia Karl Marx escreveu: Deus está morto. Assina Marx. No dia que o jornal da Alemanha publicou a morte de Karl Marx, um pastor luterano foi na porta da casa onde Marx morava e pintou no muro da casa: Karl Marx está morto. Assina Deus. Deus não morre. Deus não se torna decrépito. Não cansa, não se fatiga, não se aflige. Ele é eterno e para sempre eterno. Jesus diz em João 4:24 que Deus é Espírito. Tem duas linguagens na teologia que, se você puder, anote aí. São duas palavras um pouco chatas de decorar, mas você aprende. Escreve aí: antropomorfismo. Antropomorfismo. A segunda palavra é antropopatismo. Antropomorfismo e antropopatismo. O que é antropomorfismo? Antropomorfismo é atribuir a Deus características humanas. É vamos chamar de artifício literário para tornar compreensível a mensagem que está sendo comunicada. Então, por isso a Bíblia fala sobre a mão de Deus, a face de Deus, Deus assentado, Deus em pé. É uma linguagem antropomórfica, é uma forma de tornar compreensível aquilo que está sendo dito. Mas eu e você precisamos entender que Deus é Espírito, ou seja, Ele pode estar em todo lugar, em qualquer lugar, ao mesmo tempo, o tempo todo, na forma, na aparência e da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. E o que é antropopatismo? Atribuir a Deus sentimentos humanos. O Deus que se ira, o Deus que tem ciúmes, o Deus que se alegra, o Deus que se entristece. E quando eu vejo as pessoas blasfemando de Deus, quando eu vejo o camarada, para afrontar a Deus, se veste de mulher e se pendura numa cruz, eu vejo os crentes chateados. Abertura das Olimpíadas, fizeram uma mesa de ceia e cercaram a mesa de pessoas personificadas das suas ideologias. Os cristãos ficaram magoados, chateados, revoltados. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e se eu pudesse diria para eles: isso não atinge Deus nem um pouquinho. O Deus eterno. Você sabia que existe uma escola de pensamento que defende que cada dia de Gênesis 1, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, pode ser uma era geológica? Você sabia que uma era geológica pode durar milhões de anos? E Deus já estava lá. O homem, conforme nós conhecemos, está na terra aí há aproximadamente 6.000 anos.
mas há milhões de anos, nas eras geológicas, Deus já estava lá. Aí o texto diz que o melhor de nós, aquele que viver bem, chegará a 70. E pode passar disso, você está liberado para passar. Você não tem que morrer antes. Mas o que passar disso será cansaço e enfado. Não dá mais para ficar subindo escada, pendurando em telhado, jogando futebol. Estou vindo de uma viagem um dia desse, Deise me mandou uma foto do meu pai em cima do telhado. Eu disse: Deise, pelo amor de Deus, passa o telefone para ele. Ele pegou o telefone rindo. Eu falei: que tribulação o senhor está querendo me arrumar? Pelo amor de Jesus, para que isso? Por quê? Porque é cansaço e enfado. Mas Deus, Ele permanece lá. Então, quando eu vejo alguém que se pendura na cruz, vestido de mulher para afrontar a Deus, que senta em torno da mesa da ceia, personificando a sua ideologia para afrontar a Deus, eu vejo Deus olhando e dizendo: oh, não passa de 70. Daqui uns dias mal consegue levantar da cama. Desculpa, vai fazer cocô na calça. Vai precisar usar fralda geriátrica. Uma dor de dente tira o sono do cara. Uma cólica intestinal acaba com ele. Eu tive Covid. Na primeira crise respiratória que eu tive, eu tenho vergonha de dizer o que me ocorreu, mas a pressão foi tão violenta que eu tive diarreia e vômito ao mesmo tempo, e depois caí em cima de tudo. E eu estava num quarto com a porta trancada. Quando eu lembrei que eu estava trancado, bateu ansiedade, o coração foi a 100x batidas por minuto, e eu disse: vou morrer sozinho. E saí arrastando em cima do meu resultado, porque eu não aguentava ficar em pé. E destranquei a porta do quarto e voltei de barriga, porque eu não aguentava andar nem de 4, me rastejando em cima do meu resultado. Peguei o telefone e escrevi para Elide, que estava no outro quarto: estou morrendo. Quando ela chegou, eu disse: não entra. O quarto estava uma podridão, eu era o próprio fim. Não importa quão belo, grande, robusto o homem seja, um vírus sem rosto, sem nome, sem origem, sem fim, sem explicação, coloca ele literalmente em cima da própria. Aí Deus olha para o camarada blasfemando e diz assim: tu não sabes quem eu sou. O teu tempo é limitado, mas o meu tempo não tem fim. Então, eu não reposto essas coisas. Não, eu não reposto. Eu não fico esbravejando na rede social essas coisas. Por quê? Porque o tal é inferior a uma minhoca. Ele vai passar, a minhoca reconhece o seu criador. O Senhor diz: o jegue, o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu proprietário, mas o meu povo me desconhece. Porém, esta igreja comprada, lavada no sangue de Jesus, sabe quem é Deus. Adore a Ele, aplauda a Ele, glorifique a Ele, enalteça a Ele, magnifique a Ele na internet. Ele é Deus.
Fica de pé, por favor. Deus não muda em suas propriedades. Não vou comentar. Vamos ver se você sabe orar o Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha para cá, olha só. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Teu é o reino. Todos os reinos da terra se curvarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo reino é passageiro. Já foi o Egito, já foi a Síria, já foram os etíopes, já foi a Assíria, já foram os babilônicos, já foram os gregos, já foram os medos, já foram os persas, já foram os romanos, já foram os otomanos, já foram e se foram. Mas olha que coisa linda. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem, e achado na forma de homem, assumiu a condição de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Teu é o reino, teu é o poder, todo o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. Pilatos olhou para Jesus e disse: tu sabes que eu tenho poder para te livrar. E Jesus olhou para Pilatos e disse: nenhum poder tu terias, se não te tivesse sido dado pelo meu Pai que está nos céus. Teu é o poder e a glória. A glória dos homens é passageira, a glória humana é transitória. Os que não morrem jovens veem na velhice a sua própria decrepitude, a sua própria fraqueza, a sua própria perda de si mesmo, mas a glória de Deus permanece, e isto não muda. Ninguém rouba a sua glória, ninguém pode sequestrar Deus, capturar Deus, dominar sua mente. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu não o conheço, Ele quer se apresentar a você. O fato de eu não conhecer alguém não significa que esse alguém não exista.
só significa que eu sou limitado no tempo. Você, eu, nós precisamos reconhecer: dele é o reino, o poder e a glória. Diga amém. Agora diga comigo: Deus, eu creio. Eu não posso explicar, mas eu creio. Aleluia.